Está com vocês a aula? Obrigada, Marcelo. Vocês já estão vendo a minha tela aí? Assim. Vou botar aqui só para projetar. Beleza. Pessoal, bom dia. É nosso quarto encontro, né? Do nosso curso aí de tributário na prática, iniciação tributária. Vou passar aqui rapidamente aqueles recados básicos, né? O nosso cronograma. A gente então está no nosso quarto encontro. A gente está fazendo algumas modificações, porque a gente percebe que tem alguns temas aí, né? Que são, a gente vai explorar um pouco mais, então a gente acaba fazendo algumas modificações aqui na ementa. Hoje a gente vai continuar falando de tributos, de espécies de tributo, tá? A ideia é que a gente termine aqueles 5 tributos, a gente vai terminar eles, vai passar por todos eles, e aí vai começar a falar um pouquinho mais também de arrecadação, que a gente trouxe uns dados interessantes para mostrar para vocês, tá? Fazer o nosso recap aqui também super rápido. Fazer um recap aqui rápido, tá? Da aula passada. Então, a gente falou de 2 espécies tributárias, as 2 espécies talvez mais importantes, aí junto com as contribuições especiais. A gente falou, então, da espécie imposto e da espécie taxa, né? E aí, diferenciando um pouco um do outro. O que a gente viu? Que o imposto, ele é o tributo cuja obrigação tem um fato gerador independente de qualquer atividade estatal específica, né, para o contribuinte. Então, diferentemente da taxa, o imposto ele não tem um fundo especial, ele não vai para um fundo especial para ser utilizado por aquele ente federativo, ele não tem uma contraprestação estatal. Ele pode ser instituído pelos 3 entes federativos, né, de acordo com a sua competência prevista lá na Constituição Federal. A gente tem as questões de repartição de receita diferenciadas entre os tipos de impostos, né? Então, todas as repartições de receita também estão previstas na Constituição Federal. Então, a gente tem, por exemplo, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e o ICMS, eles sendo repartidos, né, entre estados e municípios, e os tributos ISS e IPTU, por exemplo, municipais, que não são repartidos, tá? Então, a gente tem aí também diferentes repartições entre os próprios impostos. Além disso, a gente tem princípios, né? Eu citei aqui o princípio da anterioridade, princípios aplicados de forma diferentes entre os impostos. Então, a gente pode ver o princípio da anterioridade, só para vocês entenderem também, a gente tem um princípio da anterioridade, que é aquele que você não pode criar ou majorar imposto antes, né, de um determinado período, seja uma anterioridade anual, né, em que precise virar o ano fiscal, ter uma anterioridade anual, ou, inclusive, uma anterioridade nonagesimal, que a gente chama de 90 dias. Antes de 90 dias, aquela majoração, aquela criação de imposto, ela não é válida. Então, a gente tem esse princípio sendo aplicado de forma diferente entre os impostos, tá? Então, a gente pode ver que tem uns que respeitam a anual, tem uns que respeitam somente a nonagesimal, ou nem a nonagesimal, como é o caso do imposto de importação e do IOF, tá? Que uma vez instituído, ele já vale sem antes respeitar sequer os 90 dias. Em relação a quer complementar, Rod? Isso é bacana, pessoal. Bom dia a todos. A Bia ter trazido isso, porque a gente está, né, no momento atual em que se fala de reforma tributária. Um pedaço da reforma tributária, que para mim, sinceramente, não é uma reforma tributária, mas é um ajuste na legislação de imposto de renda. E por isso se chama de uma das fases da reforma tributária. E a principal vedete da fase que está se discutindo no momento, e que já foi aprovada na Câmara, é a revisão do imposto de renda, né? De alíquota, tributação de dividendo, isso que a gente escuta muito na mídia. E qual é o barato de trazer, né, essa questão com que a Bia falou? A gente está falando aqui da anterioridade, né, anual. Então, se a reforma tributária referente ao imposto de renda for votada pelo Senado e aprovada ainda nesse ano, pode ser que ela já valha a partir do ano que vem. Então, essa é uma aplicação super prática do que a Bia trouxe aqui da questão da anterioridade, né? Que nesse caso seria de um ano para o outro, né, digamos assim. Se ela for aprovada amanhã no Senado, ela passa a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Exatamente. Então, a gente tem aí esse princípio sendo utilizado de maneira diferente, né, para cada um dos impostos. Isso é uma coisa que
diferencia cada um deles, né? Em relação à taxa, as taxas também podem ser instituídas pelos 3 entes federativos, tá? De acordo com a sua competência, também prevista na Constituição. Diferentemente do imposto, a taxa ela é sim vinculada a uma atividade estatal específica, né? Para um custeio direcionado. Não há, portanto, nenhuma repartição da receita advinda desse recolhimento da taxa, tá? E a taxa ela decorre de basicamente de dois motivos, seja o exercício da atividade de um poder de polícia, né, de uma regulamentação do poder público, e a gente cita aqui como exemplo o ART do CREA ou a taxa IBAMA, quando você vai construir alguma coisa dentro de uma reserva, né, que você precisa pagar uma taxa. Mas também pode ser decorrente de um exercício de uma atividade essencial, específica e divisível que o Estado coloca à disposição, presta ou coloca à disposição desse contribuinte. E a gente pode citar aí os custos judiciais, a coleta de lixo. Eu coloquei uma observação aqui da iluminação pública, né? Muito se foi debatido sobre a taxa de iluminação pública. E, inclusive, algumas taxas implementadas aí pelos municípios foram consideradas inconstitucionais, e eles começaram a transformar a taxa em contribuição. E a gente vai ver isso um pouco hoje na aula lá para frente. E por que isso, né? Porque a taxa, ela precisa ter um vínculo específico com aquele contribuinte, com aquele serviço específico àquele contribuinte, né? Definido. A contribuição não, apesar de um fim específico, ela não precisa ter uma individualidade para aquele contribuinte, tá? Então, esse é um ponto interessante que eu trouxe aqui. Quando a gente fala, então, de taxa de iluminação pública, essa taxa ela não vai existir, isso não se conceitua como taxa, né? E aí eles começaram, então, a criar as contribuições, que é um pouco do que a gente vai falar hoje na nossa aula. Lembrando... Desculpa. Casado com isso, lá, a gente trouxe né, na nossa conversa da semana passada, até o exemplo também de limpeza de rua. Ela entra na mesma, entre aspas, vala comum da iluminação pública, né? Eu não consigo individualizar pela pessoa do contribuinte quanto que né, o gari ou o sistema de limpeza de rua gera de benefício específico para aquele contribuinte. Então, apesar de haver, né, diversos entes que continuam até instituindo e cobrando tributo sobre esse tipo de serviço, isso não pode, porque justamente, assim como a iluminação pública, eu não consigo dividir por cada pessoa que é beneficiada pela iluminação pública, né? A gente não tem um critério para isso. Perfeito, exatamente. Bom, então aqui relembrando, são 5 espécies, né, tributárias. A gente já falou então das 2 primeiras, impostos e taxas. A gente vai hoje completar aqui esse nosso gráfico. Essa teoria de pentapartite, né, lembrando, ela é uma teoria, advogados gostam muito de teorias e de classificações, mas essa é a classificação hoje adotada inclusive pelo STF, em que são, de fato, 5 espécies tributárias. A gente vai ver aí que contribuições de melhoria em empréstimos compulsórios, como o Rodrigo gosta de falar, é uma cabeça de bacalhau, né? A gente quase não vê na prática, mas as contribuições especiais não, elas estão presentes aí, sejam através de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, elas estão presentes e tem um impacto muito grande na tributação, quando a gente vai falar de uma tributação de importação de serviço, por exemplo, ou seja mesmo a contribuição social junto aí com o imposto de renda, né, pessoa jurídica. Então, elas têm sim, estão presentes, né, na nossa vida, e seja pessoa física, pessoa jurídica, de forma muito grande. Isso que a gente vai ver hoje, tá? Vamos lá, Rod, com você. Beleza. Então, pessoal, a gente, quando vai falar aqui, a gente já começou até um pouco a conversar sobre isso no nosso bate-papo da semana passada. Quando a gente pensa em contribuições em espécie, a gente pensa na grande vedete da Constituição de 88 em termos tributários. Antes da Constituição de 88, a gente não havia essa figura da contribuição, porque existia, ela era quase tratado como um tributo parafiscal, né? Ele não era nem considerado tributo. Aí, quando a gente fala de parafiscal, de função parafiscal, a gente lembra aí do que a Bia trouxe para a gente, acho que o nosso primeiro encontro, que é o quê? É aquela remuneração
por algo que não vai ser prestado diretamente pelo Estado. Então, a gente pensa até nas instituições previdenciárias passadas, a gente tinha a figura lá do INAMPS, NPS, e a gente também não tinha, antes da Constituição de 88, né, na década de 60, que é de quando vem o Código Tributário Nacional, uma figura, a ideia também de Estado extremamente provedor, como a gente tem hoje, como a Constituição trouxe, e também nem de questões previdenciárias em termos de déficit. Né? A gente tinha uma figura completamente diferente. Quando veio a Constituição de 88, que é uma Constituição com caráter garantista, até por conta do regime militar que a gente teve aí durante bastante tempo, que se intencionou em trazer tudo possível dentro da Constituição, até um dos motivos, né, o principal motivo de terem tantos artigos, a contribuição veio nessa esteira. Veio nessa esteira com o sentido de que, primeiro, trazer uma expansão do Estado em diversas atividades socioeconômicas. Isso aí está bastante claro, e quando a gente vai passar nas contribuições em espécie, vocês vão ver que se criou um universo gigantesco. E quando a gente pensa na pessoa jurídica, quando a gente pensa na empresa, né, sujeita a essas contribuições, é uma coisa até um pouco enlouquecedora. E também, uma coisa bastante interessante é que a gente, quando fala das contribuições em espécie, a gente vai olhar basicamente para a Constituição Federal e para uma legislação gigantesca esparsa. A gente não tem elas dentro do Código Tributário Nacional, porque o Código Tributário Nacional é de 66 e a Constituição de 88. Então, como a gente falou antes, ou o Código Tributário Nacional, que a gente chama de CTN, ou a Constituição, trazem conceitos muito bacanas sobre os tributos, né? Até nessa ideia de ter tudo muito bem escrito, tudo muito bem detalhado, talvez até um pouco trazido aí do direito germânico, a gente tem conceitos muito claros trazidos na Constituição e no CTN. E como as contribuições elas foram criadas em 88, esse conceito genérico a gente vai encontrar na própria Constituição e não no Código Tributário Nacional. Então, quando é só passando rapidamente aqui pelo artigo 149 da Constituição, né, a gente já vai vendo, vai fazendo a repartição do artigo e vai vendo algumas características. Compete exclusivamente à União instituir contribuição social, de domínio econômico e de interesse de categoria profissional econômica. Ou seja, as contribuições são de instituição exclusiva da União. Então, quando a gente faz aquele quadrinho, a gente vai ver isso no próximo slide, o que as une, a gente já tem a primeira característica aqui, é a competência exclusiva da União. Com instrumento para atuação em suas respectivas áreas, ou seja, é um tributo vinculado, ele é vinculado a determinada atividade, né, a determinada atividade estatal, ou no caso das profissionais econômicas voltadas à melhoria, ou enfim, a algo que é dado a um terceiro, né? Não é diretamente feito pelo Estado, por um interesse social e econômico, né, em cima de determinadas categorias, e isso vem no caput do artigo 149. Até aproveitar aqui, quando eu era mais novo, eu tinha um professor no meu colégio que, quando falava alguma coisa um pouco fora do tema, mas que era interessante trazer o tema, ele falava, isso aqui é para vocês contarem numa festinha. Então, quando a gente fala de caput, que está aqui escrito, artigo 149 caput da Constituição, é um termo em latim, né? Caput significa cabeça. Então, o que significa isso? Artigo 149, que está do lado do principal, que é o principal, que é a cabeça do artigo, é o que a gente chama de caput. Muito mais na legislação brasileira, que a gente tem artigo, inciso, parágrafo, e isso tem uma subdivisão monstruosa. Quando a gente fala de caput, a gente está falando da cabeça do artigo, que é a parte principal. E uma outra coisa, caput é uma palavra em latim. Palavra em latim nunca é oxítono, ou seja, a última sílaba nunca vai ser a sílaba tônica. Então, nunca vai ser caput. Você nunca vai ver nenhum termo em latim que a última sílaba da palavra seja a sílaba, né, mais acentuada. Enfim, voltando aqui para o que importa, o caput desse artigo 149 já traz bastante coisa interessante sobre as contribuições, né, já traz bastante informação sobre isso. E, no final do dia, a gente tem... Bia, passa, por favor.
Tá, a gente tem como característica de todas as contribuições que elas são, né, características genéricas, porque as contribuições são tão variadas, têm bases de cálculos tão variadas, que as características genéricas são atividade vinculada a uma atividade ligada, a arrecadação é ligada a uma atividade vinculada à pessoa do contribuinte, né, e, e, e também são instituídos pela União. Aí mesmo, Bia. Bia, quer comentar alguma coisa específica? Não, pode seguir, Roger. Agora a gente vai Então, começar a entrar nos tipos, né? Nos subtipos dentro das contribuições. As contribuições têm um mundo aí, como o Rodrigo comentou, tem muitos fatos geradores dentro da própria contribuição, né? E o Rodrigo vai falar um pouquinho aí. Isso aí. Então, gente, aqui começa um pouco, vamos falar, o espectro da loucura. Bom, a primeira divisão aqui, as contribuições destinadas à Seguridade Social, que é a fonte de financiamento do sistema de Seguridade Social, onde se compreende previdências sociais, assistência à saúde e assistência social. Então, só nessa primeira divisão, a gente já tem um espectro aqui, sabe, que vai de A a Z, digamos, né? Passando um a um, que acho que é interessante, vamos falar primeiro aqui do PIS, PASEP e da COFINS. Vamos falar PIS e COFINS, que é a maneira mais clássica. A diferença do PIS e do PASEP é que um é para a formação do patrimônio do empregado que trabalha na iniciativa privada e o PASEP do empregado que trabalha na iniciativa pública. Essa é a única diferenciação, mas a legislação é igual, as alíquotas são iguais, enfim. Então, primeira parte, vamos falar aqui dos tributos, né, que tem aqui o faturamento ou a receita com base de cálculo, PIS, PASEP e o COFINS. O PIS ele podia até ser trazido não como essa contribuição destinada à Seguridade Social, mas sim genéricas. Por quê? Porque o PIS está fora do artigo 195. Então, é uma divisão clássica que se faz, mas que, pelas características, eu acho que vale a pena a gente juntar aqui no mesmo slide das contribuições destinadas à Seguridade Social. Quando a gente pensa em PIS e COFINS, pessoal, a gente entra num universo, sabe, é quase que como um buraco negro. São contribuições que incidem sobre o faturamento, né, a receita bruta aí, só nessa frase a gente já tem assunto para discutir aqui mais 10 aulas, e são tributos que eram, né, tratados antigamente de uma forma muito simplificada, eles tinham um regime simplesmente cumulativo, então era um tributo que, né, quando a gente começa a trabalhar com tributário, e eu comecei a trabalhar com tributário na época que não existia, por exemplo, PIS com fins não cumulativos, era um tributo no qual a gente via a receita, jogava uma alíquota, calculava e pagava, então era muito simples, só que ele foi se tornando ao longo do tempo um monstrengo, né, um tributo tão complexo de lidar que hoje, né, já existe uma instrução normativa que é praticamente um regulamento de PIS e COFINS que é monstruosa, não sei quantos, não estou de cabeça aqui, se são 600 artigos, alguma coisa nesse sentido, ou até mais. Houve uma evolução do PIS e da COFINS, né, em 2003, 2002, 2003, foi criado o regime não cumulativo, que é um regime no qual se apura débitos e créditos sobre tributo, você passa a ter direito a apurar créditos, e por isso, né, ele vira, entre aspas, um tributo sobre valor agregado, né, a partir do momento que eu posso descontar créditos de algumas coisas e tenho débitos, né, na minha saída, eu mato um contra o outro, e a pessoa da cadeia seguinte apura crédito e usa os créditos para quitar com débito, a gente tem o que a gente chama de regime não cumulativo, que é justamente para evitar a tributação em cascata. A gente vai falar sobre isso quando a gente fala de cada um dos tributos, mas é interessante trazer a complexidade com que se tornaram o PIS e a COFINS. Né? Veio o sistema não cumulativo com aumento de alíquota, a alíquota era 3,65, passou a ser 9,25. Em 2004, foram criados PIS e COFINS sobre a importação de serviços e mercadorias, o que traz aí um aumento, né, de arrecadação, e olhando para o lado da empresa, um gasto muito maior. E o PIS e a COFINS hoje, eles têm não só esses regimes cumulativos ou não cumulativos, como alíquotas diferenciadas para setores diferenciados, regime de substituição tributária, diferimento. Então, a gente tem uma legislação e uma especificidade nesses dois tributos que eram assim, muito simples,
que se tornaram extremamente complexos. E quando a gente pensa no mundo corporativo, na pessoa jurídica, como é que a gente enxerga isso? A gente enxerga, olha, foram instituídos tributos extremamente complexos, que geram discussões monstruosas. Hoje a gente tem aí no espectro das principais discussões que estão na imprensa especializada, até na imprensa genérica, de uma tese que era a tese do século, da exclusão de semestre da base de cálculo do PIS e da COFINS, que era a tese do século, porque ela, em tese, geraria ganhos aos contribuintes monstruosos, mas que já está sendo... a tese que já foi julgada pelo Supremo está trazendo tanta complexidade em termos de execução que já se comenta que é a tese do século, que vai se demorar mais 100 anos para continuar discutindo essa tese e as consequências dessa tese. Então, virou um tributo complexo, de difícil administração pelas empresas, que gera um litígio, um contencioso tributário monstruoso, que traz a questão de conceitos de insumos, que apesar do Superior Tribunal de Justiça já ter definido algumas rédeas, ainda gera enormes discussões, e que enquanto esse tributo existir, da forma que ele existe, a gente vai ter essa dificuldade. Se fala em um pedaço da reforma tributária é juntar PIS e COFINS. Isso é uma piada, porque o PIS e a COFINS, eles têm a mesma base de cálculo, só o que se altera aqui é apenas a alíquota. Então, juntar o tributo não vai mudar grandes coisas. O que se deveria fazer, que a gente havia até para falar disso mais na frente, é uma questão de fazer uma unificação de alguns tributos não cumulativos, de alguns tributos que são repassados ao contribuinte, e uma simplificação da legislação. Um ponto importante em relação ao PIS/COFINS, até ele também é utilizado bastante pelo governo federal como forma de incentivo de determinados setores, Então, a gente vê o que o Rodrigo comentou da legislação extensa, a gente tem muitos casos de setores que são beneficiados com regimes especiais, do ponto de vista de redução de alíquota, de isenção, enfim. Então, são muitos setores que acabam por lobby sendo beneficiados, o que gera uma queda de arrecadação da própria contribuição. E aí, o que a gente vê hoje, em relação a isso? Quando a gente olha para o projeto de lei da reforma do imposto de renda, eles estão hoje condicionando uma redução de 1 ponto percentual na alíquota da contribuição social, e a gente vai ver, da contribuição sobre o lucro, caso esses benefícios fiscais relacionados a PIS/COFINS caiam, para vocês verem o tamanho o quanto isso representa, A gente vai ver também lá no final da nossa apresentação, em relação à arrecadação. Hoje, a arrecadação de PIS/COFINS, ela é monstruosa, Ela é monstruosa para o governo. Então, o quanto isso representa e o quanto isso não poderia já baixar, Esses tipos todos de benefícios que se dão dentro de uma cadeia de PIS/COFINS, o quanto isso não poderia beneficiar e reduzir a alíquota de outros tributos, Boa, bem lembrado, A gente pensando até em pensando aqui, setor aeronáutico, a gente tem lá o Retaero, aí tem alguns benefícios para aquisição de bens de capital, aí a gente tem um recap, aí dentro desse universo, a gente vai abrindo uma árvore, um leque que é monstruoso, que é gigantesco. E uma reforma tributária séria e ampla, ela não pode olhar um tributo individualizadamente, ele tem que olhar os tributos como uma coisa só. A gente não pode esquecer que, apesar de a gente ter essas divisões de arrecadação, para que bolso vai, com o que pode gastar, entra na DRU, não entra na DRU, tem repasse para outros, a gente não tem, a gente está falando de um bolso, no final do dia, um bolso que tem um pacote de dinheiro para gastar gastar com as atividades do Estado. E a gente tem que lembrar que uma pessoa jurídica, uma empresa, ela quebra, ela, no direito civil, na pessoa física, a gente fala de insolvência, e na pessoa jurídica, a gente fala em falência. A pessoa jurídica quebra, ela se torna incapaz de produzir mercadorias ou serviços por falta de recursos, só que o Estado não quebra. O Estado, ele vai parando de prestar serviços. Acho que é uma diferença muito interessante que quando a gente fala da visão de impostos de direito público, o que vai acontecendo quando a gente pensa nos exemplos extremos de uma Venezuela, por exemplo, assim, o Estado quebrou, ele não tem condições de prover à população coisas básicas, mas ele não quebra, porque não tem como o Estado quebrar, porque as pessoas continuam ali.
né? A gente pode até usar o termo, é um Estado falido, o Brasil está quebrado, o Rio de Janeiro está com problemas sérios de arrecadação, né? Um esvaziamento econômico. Mas o que a gente começa a ver nesses casos? Né? Um empobrecimento da população e uma ausência de prestação de serviços básicos, de serviços públicos. A gente tem aqui, eu já até falei um pouco, também o PIS/COFINS sobre importação de bens e serviços, que funcionam no regime não cumulativo, né, de créditos e débitos. Então, imagina a pessoa jurídica que importava bens e serviços, né, que sempre importou, justo para conseguir operar suas atividades, antes de 2004, que veio a Lei 1865, que trouxe o PIS/COFINS importação. De repente, aparecem novos tributos de uma alíquota de pelo menos 9,25%, isso pode variar, por cento, sobre as importações de mercadorias e serviços. Por mais, é um tributo recuperável, não cumulativo, isso vai morrer em algum lugar. E vai morrer aonde? No preço dos produtos brasileiros, que levam algum conteúdo importado. Aqui existe uma função, obviamente, de dar um equilíbrio, uma igualdade ao bem e ao serviço nacional em relação ao importado, né? Quando eu tributo, a gente vai falar isso mais na frente, então, quando falar das espécies, quando tiver um bate-papo para cada espécie tributária. Mas quando a gente fala de tributação da importação, existe uma função de se igualar o que é produzido no Brasil com o que é importado, de desestímulo à importação e estímulo à economia interna. Só que a gente não pode deixar de lembrar que também isso gera um aumento de preço das mercadorias ou de serviço, que é o que o consumidor, no final do dia, vai comprar. Quando a gente fala de tributação sobre o lucro, a gente tem a CSL, que é Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que para as pessoas jurídicas, em geral, a alíquota é de 9%, quando a gente fala de gestão financeira hoje que está em 25%, vai reduzir ano que vem, enfim, aí também já entra no bolo da reforma tributária, tem uma confusão aí no meio. A CSL é um tributo que, junto com o imposto de renda de pessoa jurídica, eles compõem o que a gente chama de tributação sobre a renda para pessoas jurídicas, né, em bases universais, porque são tributos comparáveis com impostos de renda de outros países, por exemplo. É uma alíquota alta, para vocês verem como é interessante, né, o contexto histórico tributário. A gente, antes da Constituição, já havia, obviamente, imposto de renda. A Constituição de 88 traz as contribuições sociais, e não se me lembro se em 88 ou 89 já é instituída a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a gente vai vendo, como eu falei, a questão das eras, que chegou a Constituição, a gente recebe uma enxurrada de instituições de contribuições com base na Constituição Federal. E nessa esteira vem aqui a CSL. A gente tem também, né, nesses exemplos de contribuições gestionais de seguridade social, contribuição sobre salários mediante contribuição do empregador ao empregado, contribuição ao INSS, aí aqui todo mundo que é empregado, né, que tem a carteira assinada, sabe exatamente o que isso significa, né, a contribuição pelo empregador e um desconto de parte dessa contribuição do empregado, que é limitado, acho que é 14% de um salário de 6 mil e alguma coisa, né, e que isso tudo, como a gente falou, vem na esteira do quê? De um Estado mais garantista e, obviamente, da necessidade de financiamento da Seguridade Social, né, do envelhecimento da população que já se via e já se previa na década de 80, né, quando eu falei no nosso bate-papo da aula passada, quando a gente fala de 1970, né, Copa do Mundo, né, que é a melhor Copa, a melhor seleção que já houve, a música 90 milhões em ação, e hoje nós estamos em 210. E esses 90 da década de 60, né, os que sobreviveram, hoje são pessoas indo lá a caminho da terceira idade. Então, a gente tem aqui o envelhecimento e, obviamente, uma necessidade de financiamento da Previdência Social. Isso aí. Obrigado, Bia. Aí a gente tem aqui as contribuições sociais genéricas, né, que são as que não estão no artigo 195 da Constituição. Essa é a principal divisão, por isso que o PIS poderia estar aqui, mas eu acho que até para a gente compreender, fazia mais sentido estar no slide anterior.
A gente tem contribuições sociais genéricas sobre folha salarial, que aí a gente fala da contribuição do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é uma contribuição feita pelo empregador, né? Entre aspas, uma poupancinha para o empregado, e isso tem uma lógica. O FGTS, ele foi criado em contrapartida à estabilidade do servidor público. Mas como assim? Bom, o servidor público, ele, né, ele goza de estabilidade de emprego, né? Assim, para a demissão é algo não só muito rara, mas também muito burocrática e difícil de acontecer. Como o servidor privado ele não tem essa estabilidade de emprego, foi criado esse fundo FGTS como uma forma de compensar isso. Ou seja, como o servidor privado ele não tem a estabilidade, caso ele seja demitido, ele vai ter lá o que a gente chama de fundo de garantia pelo tempo de serviço naquela instituição. Ele funciona mais ou menos, eu estava pensando ontem, o fundo de garantia, como é que eu posso... Eu imagino que é quase como um depósito judicial, se eu entro com uma ação, né, se eu ingresso no judiciário e tenho que depositar determinado valor, aquele valor fica em meu nome, mas fica preso, eu só posso, obviamente, resgatar se eu ganhar a ação. Aqui é a mesma coisa, a diferença é que não é que a pessoa que faz a contribuição aqui é o empregador, né? Obviamente, o empregado ele também ele tem um recurso em seu nome, né? Para quem recebe a cartinha lá ou acessa pelo aplicativo, ele tem um recurso em seu nome, mas ele não tem o direito de fruição desse dinheiro. Ele só vai ter o direito de fruição desse dinheiro a partir do momento que certos eventos ocorrerem. Ele for demitido, ele for demitido sem justa causa, quiser adquirir um bem imóvel, desde que não tenha outro bem, enfim, aí começa aqueles pré-requisitos para quê? Para ele sacar o saldo do FGTS. A gente tem aqui um tributo bastante interessante que vira e volta e meia a gente ouve falar dele de novo, que é a CPMF. A CPMF ela foi criada em 1994, né? E a gente fala no começo do Plano Real. O nome dela não era CPMF, era IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras. Depois foi transformado em CPMF e sempre foi um tributo muito discutido e muito debatido e muito combatido, né? Quando foi criada a CPMF, então, né, primeiro, aí a gente vê também a questão da evolução. Primeiro ele veio como imposto, ou seja, a receita desvinculada. Depois ele veio como contribuição. A receita vinculada a quê? A CPMF ela tinha o objetivo de financiar a saúde pública. Aí a gente pensa, de alguns anos antes, criação do Sistema Único de Saúde, né, a necessidade de se sustentar um Estado provedor de saúde universal, direito universal à saúde, que vem fortalecido na Constituição de 88, apesar dessa receita ter sido quase que totalmente desvinculada da saúde, na prática, né? A alíquota dela, acho que era zero, ela variou entre 0,2% a 0,38%, sobre as movimentações financeiras. Aí interessante que aqui a gente vai começar também a ver a função extrafiscal desse tributo, que é o que? A partir de 2000, a Receita Federal passou a poder cruzar os dados de CPMF com dados de declaração de imposto de renda. Então a gente vê aqui o quê? Uma função de fiscalização, né? A CPMF ele é um tributo que ele é dito né, como ruim, porque obviamente ele tem uma incidência em cadeia sobre todas as operações financeiras, mas, por outro lado, ele é um tributo que ele é de fácil aplicação, de fácil fiscalização. O valor dele, dependendo da alíquota que se pretende, ele é irrelevante, né, de alguma forma, gera uma arrecadação monstruosa e ele ainda tem essa função extrafiscal de cruzamento de informação, né, referente à capacidade contributiva, de renda e tudo mais, né? E é interessante que quando a CPMF foi criada, quando a CPMF foi, né, virou IPMF, veio a CPMF,
Isso é casado um pouquinho, e até aumento de alíquota, isso é casado um pouquinho com 1998. Né? Depois de 98, a gente já fala de José Serra como ministro da Saúde. Né? E num projeto de quê? De se candidatar a presidente em 2002, que foi o segundo mandato do governo Fernando Henrique. O José Serra, né, como pré-candidato, né, como interessado em se candidatar à presidência da República, um fortalecimento do sistema de saúde, à época, né, aquela criação ali de genéricos, que foi a grande bandeira dele para se candidatar. Então, a gente vê aqui, que é muito bacana, justamente uma ligação entre o cenário político, o cenário econômico, na instituição ou majoração de um tributo. Né? A CPMF ela foi até 2007, que ela era, como ela era uma contribuição provisória, ela sempre era prorrogada, né? Mas a vigência dela foi até em 2007, e nesse momento a Receita Federal levantou a bandeira de que a não prorrogação da CPMF geraria uma ausência de arrecadação na ordem de 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais em 2007. Né? Se a gente trouxer a atualização desse valor hoje, ele ficaria certamente monstruoso. E a gente pôde ver que a arrecadação da CPMF, desde que foi instituída até ela deixar de viger, foi de 223 bilhões de reais. Né? Então a gente fala um tributo com uma alíquota pequena, que incidiu, né, sobre um período limitado e que trouxe uma arrecadação monstruosa, e vira e mexe esse assunto volta para a mesa. Tá? Não se assustem se a CPMF voltar no futuro próximo. E para terminar aqui as contribuições sociais genéricas, a gente tem a de interesse de categorias profissionais econômicas, que são que aqui a gente já fala da função parafiscal, né, aquelas atividades, né, do Estado, né, lembra que a contribuição social, a criação dela é exclusiva da União, é de competência exclusiva da União, e que é colocado na mão de um terceiro, né, esse financiamento vai para órgãos, né, para determinados órgãos de entidades de classe que têm algum interesse social. Aí a gente fala da contribuição OAB, CRM, ao próprio CREA, e aqui é bacana a gente dividir que essas contribuições de categorias profissionais, que são contribuições sociais, não se confundem com taxa. Quando a gente deu o exemplo lá da taxa do CREA, a taxa do CREA é o quê? Eu, Rodrigo, vou fazendo uma reforma no meu apartamento, preciso do ART, né, aviso de responsabilidade técnica. O meu arquiteto, o meu engenheiro vai lá ao CREA, ou o arquiteto lá com laudo, demonstra quem é o engenheiro responsável pela obra, e o CREA vai lá dar o carimbo, pressupondo o poder de polícia, que é o quê? Do CREA vir aqui ao meu apartamento para ver se eu estou destruindo algum pilar, alguma viga, alguma coisa nesse sentido. Diferente disso, é o quê? A contribuição ao CREA dos engenheiros e arquitetos. Qual é a função aqui? A função aqui é fortalecer esses órgãos que têm um interesse público e melhorar a situação da categoria profissional. Então, são coisas diferentes. A contribuição do arquiteto enquanto arquiteto ao CREA, do advogado enquanto advogado ao OAB, e das taxas que são cobradas, por exemplo, no caso do CREA, que eu falei agora, para do aviso de responsabilidade técnica. Aqui a gente tem outros tipos de contribuições, que são as contribuições de intervenção do domínio econômico, que as chamadas, né, que a gente chama de CID. A gente tem um espectro enorme aqui dentro, tá? A gente pode falar as principais e mais comuns são a CID combustíveis, que é sobre importação de petróleo derivado de álcool combustível, e a CID remessa, que é sobre a importação de serviços. Né? Qual é a função aqui? Quando a gente fala da CID combustíveis, de alguma forma, é fomentar a indústria de óleo e gás. Né? Quando a gente fala daqui da CID para o custeio de intervenção no setor canaviano nacional, é fomentar, melhorar né, a produção de álcool, de cana e geração de etanol. Quando a gente fala da CID, porque a contribuição que é para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, que é o tal do Condecine, é uma contribuição, acho que a alíquota dele é 11%, que incide sobre a remessa posterior decorrente de direitos cinematográficos, seja para importação de algum direito de transmissão de algum determinado filme,
repasse de ganhos referentes a determinada bilheteria, aí a gente tem um espectro enorme. Mas qual é a função aqui, basicamente? É desenvolver ou fomentar alguma área. E existem algumas discussões. Quando a gente fala, por exemplo, na CID Remessa, que é essa segunda, a contribuição para o financiamento ao programa de estímulo à integração universidade-empresa para apoio à inovação. Os nomes são maravilhosos. Se eu disser para você aqui o nome do Condecine, vocês vão começar a rir. Aí, o que acontece? A gente, nessa caso da CID, a CID em si, né, sobre o quê? Sobre a importação de serviços administrativos, técnicos, que impliquem transferência de tecnologia. Só que a arrecadação desse tributo, ela é para um financiamento, para um financiamento de estímulo à integração universidade-empresa e apoio à inovação. Existe um descasamento entre o produto arrecadado, né, e a pessoa do contribuinte no final do dia. E isso gera o quê? Uma discussão. Isso gera uma discussão. Inclusive, havia uma contribuição referente ao setor aos produtores de café, que foi declarada inconstitucional, e ela funcionava mais ou menos assim. Ela tinha a ideia do fomento, estímulo à produção cafeeira, exportação do café. Aí botaram um jabuti no tributo, que é o quê? Como é que é? Como é que eu digo? Fomento, né? Melhora da estrutura portuária e aeroportuária. Poxa, gente, espera aí. Uma coisa não pode... Eu não posso pegar a contribuição sobre o produtor de café, né, e aplicar isso para melhorar a porta do aeroporto, porque essa melhora não é vinculada a essa indústria, ela é vinculada a qualquer exportador ou qualquer importador. Né? Então, assim, justamente por esse erro aí na instituição do tributo, essa contribuição foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Tem um ponto também que está sendo bem discutido ultimamente, né? Foi até pautado aí no STF para julgamento, depois saiu da CID Remessa, que vai bem com o que o Rodrigo comentou, né? A gente tem uma arrecadação cada vez maior dessa contribuição, e quando a gente olha pelo lado da utilização desse recurso para, de fato, o apoio à inovação, enfim, ao estímulo, a gente não vê essa contraprestação, né? A gente não consegue ver ou ver cada vez menos a utilização desses recursos para esse apoio, né? Para esse fim a que a contribuição, de fato, foi criada. Então, existe uma discussão se ela, na verdade, deveria existir ainda, né? Porque uma vez que não está sendo cumprida aquela finalidade dela, não caberia mais a existência dela. Então, isso está sendo discutido em STF, pode ser aí que lá na frente o STF, inclusive, entenda que essa contribuição já não é mais devida, tá? Isso aí. Passa, Bia, por favor. Agora, turma, vamos falar aqui sobre o que a gente fala das cabeças de bacalhau, né? O fábrica de guarda-chuva, filete de pomba, e como cada um preferir. Que são essas contribuições que a gente aprende, né, na faculdade, tem instituídas, são antigas, né, de instituição, elas vêm, inclusive, no Código Tributário Nacional, mas a gente não vê na prática, por alguns motivos. Vamos começar aqui com a contribuição de melhoria. Aí, como eu já mencionei, né, até no direito muito regrado, todo mundo trazido na regra, a gente tem aqui um conceito bacana. Ela pode ser instituída pelos 3 entes da Federação, União, Estado e Municípios, e serve para fazer face ao custo de obras públicas que decorra valorização imobiliária, tendo como limite a despesa gasta com determinada obra. E, obviamente, o acréscimo, deixa eu ver, individual, e a valorização do imóvel e, obviamente, o gasto de determinada obra. Isso é o que une essas 3 contribuições de melhoria. Né? O que acontece, gente? A gente não vê isso, a gente não vê a contribuição de melhoria na prática. Por quê? Porque, primeiro, é muito difícil você mensurar que determinada obra pública, qual é a valorização que determinada obra pública vai gerar
a determinado imóvel e a quais imóveis. Então, eu teria que ter um critério de divisibilidade aí muito interessante, até porque a valorização, quando há, ela se dá depois, ela não se dá antes nem durante a obra, até porque antes e durante a obra, o que acontece, na verdade, é uma desvalorização, né? Quantas vezes a gente já ouviu casos aí daquelas obras eternas de estação de metrô, seja o que for, que gera uma desvalorização no entorno, justamente, que você mora em frente ao canteiro de obras. Né? Quando a gente vê as obras lá das Olimpíadas, aqui no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, que restaurantes tiveram que fechar pela dificuldade de acesso, obviamente o imóvel desvaloriza, o aluguel fica mais baixo. Então, tem alguns entraves para isso, a aferição efetiva dos benefícios. E a gente sempre, quando fala de contribuição de melhoria, a gente pensa, a primeira coisa seria o quê? Um calçamento de uma rua, o refazimento de um asfalto de uma determinada rua. A gente tem exemplos clássicos, sempre quando fala de contribuição de melhoria, sempre que a gente escuta isso na faculdade de Direito, a gente pensa no elevado que tem aqui no Rio de Janeiro, que ele fica na saída ou entrada do túnel Rebouças, que liga a zona, que é o principal acesso entre a zona sul e a zona norte do Rio, que é um elevado chamado Paulo de Fronten, que ele vai, depois seguindo ali, ele chega até a Linha Vermelha, vai para o aeroporto e tudo mais, internacional, que foi elevado, que ele foi construído, primeiro, numa via que era extremamente valorizada, a tal da Avenida Paulo de Fronten, que é a avenida antes do elevado, né, a parte de baixo, ela tem ainda um rio no meio, e casas extremamente nobres, já foi um dos endereços mais nobres do Rio de Janeiro. Quando foi construído o elevado Paulo de Fronten, pensou-se em criar uma contribuição de melhoria para que fosse financiada essa obra, obviamente baseada na valorização dos imóveis. O que aconteceu primeiro? Durante a obra, teve um acidente terrível, que esse elevado desabou, com um número gigantesco de mortos, então isso já, por si só, já gerou um mico. Em segundo lugar, o que aconteceu foi que, obviamente, esse elevado, apesar dele ter trazido um benefício de deslocamento maravilhoso, ele é muito acessado até hoje, ele gerou uma enorme desvalorização no entorno. Então, uma rua com o rio no meio, que era um dos endereços mais caros do Rio de Janeiro, se tornou extremamente degradado, né? E as casas foram sendo demolidas para construir prédios até de natureza mais simples, e as que existem, algumas existem até hoje, estão aos pedaços ou são alugadas a preço de banana, porque imagina, você mora embaixo de um elevado que tem 4 pistas. Então, na verdade, aí a obra gerou uma desvalorização. Então, o fundamento para a contribuição de melhoria não se valeria nesse caso. E por isso não se adota, apesar de ser uma coisa que parece simples, pô, legal, vamos melhorar aqui a minha rua, então isso vai gerar uma valorização no meu imóvel, mas essa divisibilidade é muito difícil, até porque a melhora, por exemplo, do asfalto, do calçamento da minha rua, ela pode gerar um benefício para a rua do lado, porque melhora o acesso da pessoa de lá para outro lugar. Então, essa questão é muito complicada e por isso não se institui, né? Por isso não se acessa as contribuições de melhoria no Brasil, mas elas existem e podem ser instituídas a qualquer momento. A gente estava discutindo antes, né, Rod, de montar a aula, que a gente não conseguiu descobrir nenhuma, tá? Mas se vocês souberem de alguma que tenha sido instituída aí, até na cidade de vocês, no estado de vocês, coloca até no chat ou coloca lá no YouTube para a gente saber, porque, de fato, para a gente é uma cabeça de bacalhau aqui, a gente não conseguiu achar nenhuma, né? Isso aí. Até porque a instituição é muito esparsa, né? Ela pode ser instituída pelo município. E obviamente, sempre por uma função específica. Aí, pessoal, a gente vai agora para empréstimo compulsório, que é uma outra cabeça de bacalhau, mas nessa a gente tem o que trazer, digamos assim, de uma forma mais prática. Ela tem previsão na Constituição e no Código Tributário Nacional, né? O empréstimo compulsório, ele tem instituição exclusiva da União Federal por meio de lei complementar. E o que significa isso? É um quórum qualificado, né? A gente fala que existem leis complementares e leis genéricas, né? A lei complementar exige maioria absoluta para votação, o que significa que, para que seja votada uma lei complementar, né, para que ela seja aprovada, tem que ter metade mais um, 2 integrantes das casas, né, Câmara e Senado.
ao passo que quando a gente fala de lei ordinária, que a maioria é simples, né, a gente é mais da metade dos presentes na votação, então por isso a lei complementar ela tem uma rigidez maior, ela é mais difícil de ser aprovada, então sempre que a gente tem algum assunto mais relevante, né, a votação se dá, é prevista por meio de lei complementar. Tem como finalidade o empréstimo compulsório financiar o esforço bélico e econômico. Então, a gente, quando pensa em empréstimo compulsório, pensa em guerra ou sua iminência, calamidade pública. Aí a gente pode falar até do que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia do Covid. Né? Se falou muito se discutiu muito a possibilidade de instituição de um empréstimo compulsório para financiar o combate à Covid-19, né? Não foi instituído, e não foi instituído até por uma questão legal, que é o terceiro ponto. Conjuntura que exige absorção temporária do poder aquisitivo, ou seja, conjuntura que exija com que o meu dinheiro, o dinheiro de vocês seja tomado, né, pela federação, para depois ser devolvido. O que significa isso, gente? Significa que, de alguma forma, tem que ser provado o quê? Que com o orçamento que eu tenho hoje, eu não consigo bancar o combate à Covid-19. Com o recurso que eu tenho hoje, eu não banco. Então, né, Covid-19, enquanto calamidade pública, enquanto, né, necessidade de investimento de recursos para o combate, e desde que se prove que com o que existe hoje, o que existe hoje disponível em termos de recursos, não há suficiência para o combate. Por isso, sim, tomar emprestado dos contribuintes. Né? Não existe uma destinação direta para a pessoa do contribuinte, né? Nesse caso, e é um tributo que ele tem uma característica bastante singular, que é o quê? Ele é restituível, ele é um empréstimo. Se toma e se devolve. Quando a gente fala de empréstimo compulsório, o melhor exemplo que eu posso trazer para vocês remete a 1990. Você sabe que eu gosto de contexto histórico, né? Eu acho que isso traz muito para a gente como o mundo tributário, que é tão complexo, tão confuso, vai se aplicando ao longo do tempo, e obviamente isso nos ajuda a entender. Em 1990, a gente tem o governo Collor, e a gente tem lá a figura do tal do confisco da poupança. Foi criada uma lei que não foi complementar, foi ordinária. Então, se a gente pensa que o tal do confisco da poupança foi um empréstimo compulsório, a gente já tem um primeiro problema, né? Ou seja, a lei ordinária ela tem uma minoria simples para ser votada, ela é menos rígida, né? Tem critérios menos rígidos para ser aprovada. E muito se discutiu se isso era e um segundo motivo, desculpa, que é o quê? É a função, né, do que foi o confisco da poupança à época foi diminuir a liquidez, né? Congelar recursos para diminuir a liquidez do mercado. Era uma função extremamente, unicamente econômica. A função ali não tinha não seguia nem guerra e sua iminência, e nem questão de calamidade pública, que é um segundo ponto que faz com que, quando a gente olha para o passado, a gente olhe mais para um confisco do que para um empréstimo compulsório. E tem uma terceira questão bastante importante, que é a seguinte: quando a gente fala de 1990, os recursos continuaram sob titularidade de quem teve os bens bloqueados, quem teve os recursos bloqueados. Ou seja, se eu, né, fosse adulto naquela época e tivesse, obviamente, recursos na poupança, enfim, determinado valor pelos critérios da época, esse recurso eu não tinha o que? A fruição, parecido até com o depósito judicial, né? Mas ele continuava em meu nome e continuava sendo meu. Para quê? Para ser devolvido no momento futuro. Então, esse é o maior exemplo que a gente tem, só que ele é um exemplo meio torto, porque se ele fosse tratado como empréstimo compulsório, certamente ele seria inconstitucional, porque não estaria nos conformes do que prevê a Constituição Federal, e seria ilegal, porque não estaria nos conformes do que prevê o Código Tributário Nacional, que é uma lei. Então, é um exemplo bastante interessante, né? Se fala que esse foi o exemplo nosso aqui de empréstimo compulsório, mas um pouco torto, digamos assim, porque alguns pré-requisitos não foram seguidos à época. Vamos lá, Bia. Perfeito. Vamos passar rapidinho aqui, que a gente tem mais 5 minutos.
que a gente vai trazer agora para vocês, né? A gente comentou lá atrás em relação à questão da própria reforma, né? E quais são de fato as cargas tributárias que a gente tem aí para esses tributos? E qual é uma classificação que a gente vê que é muito utilizada hoje, né, no mundo tributário? A gente separa o mundo tributário entre os tributos diretos e os tributos indiretos. Quando a gente vai falar de tributos diretos e indiretos, no final do dia, isso vai trazer para a gente aquela ideia de tributo aplicado à propriedade, né, e tributo aplicado dentro da cadeia de consumo. E é isso, a gente vai trabalhar um pouco em relação à reforma tributária, mas vamos entender por que a gente divide esses dois pedaços, né? Quando a gente fala de tributo direto, eles são aqueles tributos em que o contribuinte, de fato, né, aquele que arca com o ônus do tributo, ele é também o contribuinte de direito, é aquele que faz o recolhimento ao cofre público, né? E a gente pode citar vários aqui, mas o próprio imposto de renda da pessoa jurídica, em que você lá chega no final do trimestre, ou a cada mês, ou no final do ano, que você apura e faz o recolhimento, né? O próprio contribuinte faz o recolhimento daquele tributo relacionado à sua renda. O imposto de renda da pessoa física, o próprio IPVA, o IPTU, é o próprio ente que assume o ônus daquele tributo, o ônus financeiro, é o ente que vai fazer o recolhimento. Diferentemente, no tributo indireto, é o que a gente costuma dizer aqui de ICMS, de IPI, de PIS/COFINS. Esses tributos que são aplicados numa cadeia de produção e de consumo, ele, na verdade, o tributo ele vai ser arcado financeiramente por aquele consumidor final daquele produto, daquele serviço, mas o consumidor final, nós, eu, vocês, a gente não recolhe aquele DARF, né? A gente não faz o recolhimento específico daquele tributo para o governo. Quem faz isso é o contribuinte de direito, né? Aquele cara que está lá previsto na legislação que deve fazer o recolhimento, embora o ônus daquele tributo numa cadeia seja repassado para um outro contribuinte, que é o contribuinte de fato. Com essa divisão, né, como eu comentei, a gente tem, então, uma visão de tributos que são aplicados, tributos diretos que são aplicados normalmente dentro de um acréscimo, né, patrimonial, de renda, e a gente tem aqueles outros que são os tributos indiretos que são aplicados dentro de uma cadeia de consumo. E o que a gente quer colocar aqui, né, que é muito debatido, especialmente quando a gente fala em reforma tributária? Quando a gente olha para a tributação sobre consumo, né, todo mundo arca, né, como consumidor, todo mundo arca com esses tributos, no final das contas, porque a gente vai comprar um serviço, comprar um produto. Então, no final, o que a gente vê é que metade, praticamente, da carga tributária toda do Brasil hoje, ela é a tributação sobre o consumo, não é a tributação sobre a renda. Quando a gente olha para a população que arca, no final das contas, com esse tributo sobre consumo, a gente percebe essa desigualdade que existe, né? Porque é uma população que paga o tributo como contribuinte de fato, né, no seu dia a dia, então tem uma carga tributária muito alta em cima do seu consumo, e, ao mesmo tempo, não consegue gerar a renda ou o patrimônio para ser tributado sobre a tributação, né, sobre os tributos diretos que a gente chama. Então, ela fica muito mais com uma carga tributária ali daquele seu dia a dia, que é pesada, a gente vai ver, né, a carga tributária de ICMS, de PIS/COFINS, de IPI, são alíquotas altas. Então, a gente tem, no final do dia, um aumento da desigualdade, né, e da própria capacidade contributiva ali, que não é aplicada, né, quando a gente pensa em tributos sobre consumo e tributos sobre renda. E aí, o que se debate muito em relação à reforma tributária? Por isso que até o Rodrigo comentou, essa reforma tributária, seja CBS, né, que é a transformação do PIS/COFINS em uma nova contribuição chamada CBS, do PIS/COFINS e do ISS, ou a própria reforma, que não é uma reforma, né, são ajustes ali na legislação de imposto de renda. Quando a gente fala em nessas pequenas reformas, a gente não é o entendimento é que a gente não está combatendo essa desigualdade, né, que hoje é trazida em relação a tributo sobre consumo versus tributo sobre renda. Então, o que se discute muito é que uma das soluções para que seja, né, diminuída essa desigualdade tributária é uma reforma ampla. O que a gente normalmente vê em outros países? A gente vê um IVA, né, que a gente chama, que é uma tributação de valor agregado, imposto sobre valor agregado. Então, a gente tem um IVA, e aí muito mais simplificado, né? A gente não vai ter lá o ICMS, o PIS/COFINS, o IPI,
ou ISS, a gente vai ter um tributo único, simplificado, mas, obviamente, a gente não está falando que a gente vai manter a mesma carga tributária, porque senão não adiantaria nada, né? A gente pegar todos esses tributos sobre consumo e unificar eles, não é uma questão só de simplificação legislativa, mas ela tem que ser uma simplificação e uma redução também da própria carga tributária, né, sobre o consumo. Então, seria uma reforma muito mais ampla, em que seria criado esse tributo, esse IVA, né, com uma alíquota menor, para que, no final das contas, a carga tributária seja redistribuída, né, e aí você diminui a carga tributária do consumo e aumentaria uma carga tributária sobre a renda e o patrimônio, né, que é o que se vê muito aí nos países desenvolvidos, quando a gente pensa em sistema tributário. Eu acho que o João Pedro... João aí. Fala, João. Isso que eu ia perguntar. Oi. Fala aí, João. Beatriz, com relação à comparação ao Brasil e aos outros países que adotaram o IVA, pelo Brasil ser tão segmentado os impostos, tão subdividido, existe mais formas de vamos dizer, resolver, de se pagar menos impostos, já que é muito subdividida a margem para interpretação, isso em comparação com outros países que adotam o IVA? Certamente, João, que a gente tem uma situação muito complicada no Brasil, que é essa questão da gente ter tributos de entes federativos diferentes, né? Então, quando a gente fala numa reforma ampla, a própria criação de um IVA, né, nacional, é muito difícil, por mais que a gente consiga, por mais que seja um IVA em que, de repente, se segregue algumas alíquotas ali estaduais, né, ou até por tipo de produto, é muito difícil a gente conseguir aplicar o mesmo conceito que a gente tem de IVA em outros países, aqui para dentro, justamente por isso, por essa segmentação e pela força política que a gente tem dos estados e dos municípios na hora de discutir uma reforma, né? Por isso até que está esse entrave todo, por isso que o governo hoje em dia fatiou a reforma, né? É difícil essa interlocução entre estados, municípios com o governo federal. Na minha opinião, a gente tem um dificultador enorme que outros países, grande parte dos países não tem, tá? Que é a nossa estrutura federativa. A gente tem um dificultador grande quanto a isso. E, além disso, a gente teria que fazer um repasse dessa carga tributária de consumo para renda e patrimônio. Isso, naturalmente, deveria ter uma redivisão entre as repartições tributárias, né, para os outros entes. Então, como hoje a gente tem lá um imposto de renda, pessoa jurídica, que é dividido, é repartido, parte dessa arrecadação do governo federal é repartido ali entre estados e municípios, isso precisaria ser revisto de forma a equalizar, né? Porque, naturalmente, o município precisa continuar com aquela arrecadação para prover todos aqueles serviços, enfim, porque ele precisa, do ponto de vista constitucional, e, ao mesmo tempo, a gente tem estados e governo federal da mesma forma, né? Então, é difícil. Rod, você quer comentar? João, é uma pergunta interessante a sua, viu? Eu não consigo... primeiro, a minha resposta para você seria não. A divisão entre diversos tributos, isso não gera um facilitador para que se arrecade menos do que se arrecadaria no caso de um IVA. O que eu vejo aqui é uma injustiça entre setores. Por que eu digo injustiça? Porque como as alíquotas são variadas e os benefícios também são variados por setor, a gente gera, na verdade, uma desigualdade entre setores da economia e muitas vezes uma desigualdade entre contribuintes que pertencem ao mesmo setor econômico. Esse é um problema. O segundo problema, que é seríssimo, é o contencioso que se gera em volta disso a partir do momento em que a gente tem PIS, COFINS, ISS, IPI e ICMS, que são os básicos, né, quando a gente fala de tributação de valor agregado e que é repasse, que é repassado ao consumidor, a gente tem 5 tributos com legislações diferentes, e sendo que o ISS é municipal, o ICMS é estadual e os outros são federais. Então, o que acontece aqui é a geração de inúmeras discussões, né? Isso gera um custo para o Estado e gera um custo para as pessoas jurídicas também. E uma outra coisa, que é um pedaço da resposta para a sua pergunta, que é a dificuldade que os contribuintes têm
de saber a própria carga tributária. Porque o sistema é tão confuso, tem alíquotas tão diversificadas, né? A gente, quando fala, tem um exemplo clássico aqui, que é do IPI para a indústria de cosmético. Eu não tenho a alíquota na cabeça, mas água de colônia tem uma tributação muito menor, infinitamente menor de IPI do que perfume. E o que se altera de um para o outro é a concentração. Então, a gente aí começa, né? Aí certas indústrias tratam como água de colônia fiscalmente, que na verdade é um perfume pela concentração, então acaba tributando menos, e você gera uma desigualdade monstruosa em dois produtos que não faz o menor sentido. Esse tipo de coisa gera discussão, gera contencioso, gera, para uns, ausência de arrecadação tributária, para outros, um excesso de recolhimento de tributo, e o que, no final do dia? Uma dificuldade em se saber, esse é um debate no mundo tributário enorme, e o quanto se paga de tributo. Eu não sei dizer, hoje, você também provavelmente não vai saber, quanto você paga de tributo todo dia, né? Principalmente nos relativos ao consumo. A gente hoje até tem uma legislação que traz a necessidade de se dizer ali no cupom fiscal, na nota fiscal, quanto de tributo que está sendo repassado naquele preço. Só que nesse meio de caminho, até chegar nessa notinha que a gente recebe, tem tanto percalço, tem tanta confusão, que a gente tem a dificuldade de apurar quanto o brasileiro ou as pessoas jurídicas pagam de imposto no final do dia e qual é a carga tributária de cada um desses tributos. Então, daí essa confusão. Mas em termos de dizer que por ser muito é mais fácil de eu não pagar do que ser pouco, e no final do dia, se eu fizer um IVA único, né, eu ter uma arrecadação maior do que o que a gente tem hoje, eu não acredito. Obviamente, se botarem um IVA com uma alíquota muito maior do que as alíquotas de hoje, né, vai gerar uma arrecadação maior, que obviamente é o que vai acontecer. Mas acho que uma coisa, acho que tem mais coisas aí debaixo desse tapete. Entendi. Eu acho que parece que precisa-se de pela ótica da empresa, precisa de uma engenharia tributária, né? Exatamente. Para escolher e optar o caminho que vai adotar. Exatamente. E um ponto importante que o Rodrigo comentou é justamente essa diferenciação de setores, né? Então, a gente vai ver, acho que hoje não vai dar tempo, mas a gente vai ver a própria pandemia, o quanto afetou determinados setores e o quanto não afetou, né? Tem setores que, na verdade, até foram bem, outros que não foram, e a própria carga tributária entre setores é muito diferenciada. A gente tem um lobby muito grande para determinados setores, que tem reduções de tributação muito grande, e isso acaba, naturalmente, fazendo com que outros setores sejam mais penalizados. Então, esse próprio lobby que a gente tem aí dificulta muito qualquer tipo de reforma tributária, né? Você vai vendo uma reforma lá de CBS, quando você olha, de repente, ali para 40% dos contribuintes, vale muito a pena, né? Mesmo que suba ali, ainda vale a pena. Para outros 60% que perdem muitos dos benefícios que se tinha antigamente, não vai valer a pena, né? Então, tem ainda essa disparidade entre setores que é muito gritante. Isso faz com que uma unificação até de alíquota, revisão do alíquota, unificando o tributo, ainda seja mais difícil. É isso aí. E quanto mais penduricalho uma legislação traz, mais difícil se torna depois você ter esse critério de razoabilidade para fazer uma coisa, né, vamos dizer aqui, justa, né, que faça sentido. E que não gera não só desigualdade entre setores, mas desigualdade entre pessoas jurídicas que operam na mesma indústria. Bia, eu estou pensando que eu acho que é melhor a gente deixar vamos deixar para a próxima. A gente vai passar aí o relatório de arrecadação de 2020 para vocês darem uma olhada, tanto federal quanto estadual. É bem interessante, depois a gente até passa o link aqui no chat para vocês darem uma olhada no relatório. Tem muitas informações que tudo que a gente discutiu nas primeiras aulas a gente vai ver aqui, tanto na divisão, né, de fatos geradores, tributo sobre renda, folha de salário, bens e serviços. A gente também vai ver um pouquinho da distribuição de arrecadação dentro dos estados, o que é ICMS, né, o que é IPVA, enfim. Vai ser bem interessante, mas vamos deixar para a próxima, no próximo encontro. Beatriz e Rodrigo, uma pergunta. Nós temos grupos no Telegram. Vocês têm interesse em criar um grupo no Telegram para que facilite o contato, a transmissão de dados, informações? Se a gente cria lá rapidamente, quem tiver interesse, é um canal que vocês vão ter
para poder mandar material, se tiver alguma dúvida no meio do caminho, mas fique à vontade, viu? Se for mais fácil para vocês, tá bem? Tá ótimo, acho que pode ser sim, né? A gente pode Então, dividir esse material lá. Que aí no bate-papo da semana que vem a gente traz isso e dá uma debatida em cima do que tá aqui, que é um material bastante interessante. Eventualmente surgiu alguma coisa no meio do caminho, aí o pessoal pergunta lá para vocês. Eu só preciso depois que vocês me mandem o Telegram de vocês. Se vocês não têm, tem que abrir o Telegram. Tá legal? Beleza. Tem esse Telegram. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de todos aqui, né? O Rodrigo ou o Beatriz, se puder derrubar a apresentação, eu agradeço muito. Tá, então, primeiro, obrigado a Beatriz e o Rodrigo mais uma vez pela gentileza de estar conosco aqui, dividindo o conhecimento de vocês. A todos que estiveram presentes aqui com a gente aqui nessa manhã de quinta-feira aí, obrigado. O pedido que eu faço para vocês é ajudem a divulgar. Tá? Vamos divulgar o FNP, vamos divulgar o nosso YouTube, vamos levar esse conhecimento que a Beatriz e o Rodrigo dão para a gente com muito amor para o Brasil inteiro. Tá? Vamos levar esse conhecimento para o país todo. Tá bom? Queridos, dia abençoado a todos. Beatriz, obrigada, Rodrigo, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Obrigado, hein? Tchau. Bom dia. Tchau, tchau.